Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje a gente não tem uma agenda muito cheia aqui no Brasil, mas a gente vai falar da confiança do consumidor, que está a melhor confiança para o mês de fevereiro desde 2015. Teve uma queda, mas é uma queda sazonal, a gente vai explicar muito sobre isso. Vamos falar da reunião do Haddad, que deve acontecer agora nessa manhã, que está mexendo com os mercados, porque vai tratar também um pouco de desoneração. Vamos falar também aí da OCDE, que teve os dados divulgados do PIB aí do bloco, né? Então a gente vai repercutir um pouco sobre isso. Mas antes de tudo eu vou passar a palavra para a Débora, que está de novo em casa aí. Então, Débora, bom dia para você, tudo bem? Débora, você está mutada aí, Débora. Acho que você tem que abrir o áudio. Opa, estou mutada mesmo. Agora sim, hein? Bom dia a todas e todos. Né? Bom dia, André, quem está em casa nos assistindo. Eu também estou aqui em casa, né? Mas amanhã devo já estar aí com vocês no estúdio. Se tudo der certo, espero que amanhã já esteja de volta. Mas hoje é um dia aí para a gente tratar de assuntos importantes mesmo, né? A gente tem uma agenda esvaziada numa forma geral, né? Não é só no Brasil, mas nos países de uma forma geral. A agenda está mais vazia. E a gente tem, mas não deixa de ter divulgações importantes. Ontem saiu a confiança das famílias, é um dado importante. E a gente vai aí passar por os principais dados também da Ásia, porque a gente teve outros estímulos por lá. E isso também pode mexer um pouquinho aí com o mercado nessa manhã. Então, Débora, já vamos começar falando da agenda, né? Então, a gente montou a agenda para vocês verem aí o que é importante, o que os nossos telespectadores devem esperar para o dia de hoje. Então, vamos falar um pouco dessa agenda do dia de hoje, Débora? Vamos, porque como a gente já adiantou, né? Não é uma agenda muito cheia de indicadores, mas uma agenda com alguns pontos importantes. Então, saíram os dados do PIB da OCDE do quarto trimestre. Esses dados foram divulgados logo pela manhã, bem cedinho. Então, a gente vai conseguir trazer alguns pontos aí para vocês. A gente tem alguns membros, né, tanto do Banco Central Europeu como do Banco da Inglaterra se pronunciando hoje. Como a gente vem falando bastante aí, a questão da política monetária de uma forma global, de uma forma geral, ela está bem na centralidade da discussão. Então, qualquer indicação, qualquer sinalização que um dirigente de um banco central possa trazer aí nos seus discursos acaba ganhando até um peso mais elevado. A gente tem também o índice de confiança do consumidor preliminar sendo divulgado da zona do euro de fevereiro, até porque o mês de fevereiro ainda não acabou. Temos o fluxo cambial semanal aqui divulgado pelo Banco Central aqui no Brasil. Então, aqui um dado que deve sair durante a tarde. Em sequência, nós temos uma diretora do FED hoje participando de um evento, né, em uma discussão em um evento. Qualquer aí pronunciamento também de dirigentes do FED, do Banco Central dos Estados Unidos, também tem uma grande chance de ganhar peso, principalmente hoje, que às 4 horas da tarde vai ser divulgada a ata da última decisão de política monetária aí do FONC, né, a que a gente já teve ali a manutenção dos juros, mas hoje a gente tem a divulgação da ata completa, então o mercado está bem atento a isso, porque na ata também pode ter alguma sinalização ali para onde vai a política monetária, alguma sinalização de como o FED, né, o Banco Central dos Estados Unidos, está vendo a questão da inflação, a questão da economia. Então, tudo isso deve aparecer na ata, então o mercado está com uma expectativa bem grande aí para a ata do FONC que sai à tarde. A gente tem no fim da noite já, né, porque a gente já está falando de Ásia, o Japão divulgando o seu PMI composto, né, e PMI composto industrial e de serviços preliminar, porque a gente também não tem o fim de fevereiro ainda, então uma prévia, é praticamente uma previsão do PMI final que vai sair no comecinho de março, e a Coreia do Sul decide juros hoje. Outro ponto que deve ficar muito aí, deve ganhar um peso bem grande, principalmente nos Estados Unidos, e mexeu muito com a Ásia, e aí eu vou explicar um pouquinho o porquê, é o balanço da NVIDIA. O resultado da NVIDIA hoje sai depois do fechamento do mercado, e isso também deve ganhar um peso bem grande, porque ela se juntou ali às grandes empresas de tecnologia, hoje também está ocupando uma posição ali bem diferenciada no ranking de maiores empresas, então o balanço dela deve trazer uma expectativa aí, tanto para o setor de tecnologia, né, até de direcionamento e o que esperar, como também para o setor de inteligência artificial. Então, aqui
É um balanço muito aguardado, o mercado está super ansioso desde ontem, tanto para a ata do Fed, como também para o balanço da NVIDIA, ambos saem hoje. Vamos começar então, Débora, a falar da Ásia e dos mercados, né? Vamos colocar a notícia que a gente coloca todo santo dia aqui, né? Porque se tem hoje essa ata do Fed aí que deve balançar um pouco os mercados a partir da tarde, mas já temos resultados aí principalmente na Ásia, né? Então você teve o anúncio lá dessa semana aí do corte de juros da China, né? Isso ainda está repercutindo nos mercados asiáticos, principalmente na China. Mas Débora, você pode explicar um pouco melhor para a gente aí toda essa situação? Ontem a gente teve, né, a divulgação da taxa de juros, né, da política monetária da China. A taxa de juros longa, que eles chamam na China, que é a taxa de juros de 5 anos, ela foi cortada. Ela foi reduzida até numa magnitude maior e numa magnitude recorde, né? Então a gente teve uma queda de 0,25 ponto percentual. E essa taxa ela é muito usada como referência no setor imobiliário, que é um setor que está com muita fragilidade na China. É uma taxa de referência utilizada, por exemplo, para créditos imobiliários. Então, ontem isso já deu um impulso, ainda que limitado, porque o mercado viu com certo ceticismo o poder desse corte de juros, principalmente no curto prazo, fazer algum efeito no setor imobiliário que está bem fragilizado, mas deu sim uma injeção de ânimo ontem no mercado ali, ainda que uma injeção um pouquinho mais limitada. Hoje a gente teve uma outra notícia, dando sequência, bem na esteira mesmo do corte de juros na China, porque o Xangai Composto, inclusive, subiu bastante, o Hang Seng também, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas ele veio ali, essa alta, né, em alguns mercados asiáticos, ela veio aí justamente de um outro anúncio em relação ao setor imobiliário na China, porque a gente teve o Ministério da Habitação chinês aprovando ali uma quantia de mais ou menos 22,25 bilhões de dólares em empréstimos para projetos de setor imobiliário. Então, ali é uma nova injeção de recurso, um novo pacote mesmo de estímulos voltados para o setor imobiliário depois de um corte de taxa de juros, para tentar realmente animar ali os mercados em relação ao setor imobiliário e tentar também diminuir a fragilidade do setor imobiliário, que está com bastante dificuldade na China, e isso acaba impactando ali em cadeia outros setores que dependem ali do setor imobiliário, né? E o setor imobiliário também está com algumas questões, como a gente sempre fala aqui, da Evergrande, da negociação com credores. Então, é um setor que está com fragilidade, sim, e aí os estímulos estão sendo voltados para eles. Então, ontem o mercado não reagiu da forma que se esperava ao corte de juros, porque achou que o corte no curto prazo, claro, a gente está falando de um corte de juros, isso vai demorar um tempo para fazer efeito, mas no curto prazo não seria uma medida que iria levantar o setor imobiliário devido à fragilidade que ele está. E aí hoje a gente tem o anúncio desse pacote de estímulos aí de 22 bilhões de dólares, né, em yuans, isso dá mais ou menos 60 bilhões. Então a gente tem aí um novo estímulo, e não é a primeira vez que a gente tem estímulo via aí financiamento imobiliário. Então, parte dos mercados asiáticos reagiu muito a isso hoje. E foi o caso do Xangai Composto. O Xangai Composto subiu aí mais de 0,90, né? Subiu 0,97 hoje, quase 1% repercutindo justamente essa notícia do pacote para o setor imobiliário, junto ao corte. Então, a gente tem uma sequência realmente, né, uma esteira de notícias aí que favorecem o setor imobiliário. E quem também subiu muito, inclusive liderou ali os ganhos da Ásia, foi o Hang Seng. O Hang Seng ele tem um peso bem grande de setor imobiliário na carteira ali de composição do índice. Então, a gente tem um impulso tanto visto aí no Hang Seng, como também visto no Xangai Composto. Agora, as outras bolsas asiáticas, hoje o movimento por lá foi misto, né? Não seguiu uma direção única. As outras bolsas asiáticas ficaram mais ou menos ali no marasmo de Nova York, porque ontem a gente teve um dia de volta de feriado em Nova York, e desde manhãzinha, quando a gente falou aqui dos futuros de índice, né? Porque os índices ainda não estavam ali abertos, os futuros já indicavam para um dia mais negativo em Nova York, um dia mais cauteloso mesmo. E essa cautela persistiu o dia inteiro, porque a gente não teve nenhum indicador relevante sendo divulgado nos Estados Unidos. A gente veio ali de um feriado, então o mercado estava fechado, e o mercado estava com muita expectativa, muita ansiedade pela divulgação do balanço da NVIDIA e pela ata, né? Os dois relatórios e dados aí que saem hoje.
Então a gente tinha um mercado muito cauteloso, tomando muito cuidado ali com suas posições, esperando esses dois indicadores importantes. Então não teve muita movimentação e o movimento foi bem negativo lá em Nova York, principalmente na Nasdaq. E aí a gente vê esse movimento negativo chegando nas bolsas asiáticas. Então o Nikkei 225 teve queda, outras bolsas também ficaram ali em queda, justamente por conta dessa espera pela ata da política monetária dos Estados Unidos e pelo balanço da Nvidia. E aí, né, só para explicar para vocês, no trimestre passado, o balanço da Nvidia mostrou que 45% das receitas da Nvidia, né, vieram ali de Hong Kong, China e Taiwan. Né? Então, Hong Kong, China e Taiwan foram responsáveis por 45% da receita da Nvidia. Por isso que uma coisa está tão ligada à outra, e a Ásia está, assim, esperando também ansiosamente por esse balanço. Então, parte da Ásia reagiu ao anúncio dos estímulos ao setor imobiliário e parte da Ásia reagiu ali ao sentimento de cautela de Nova York e espera pelos dados aí da Nvidia. Ótimo, Débora. Vamos falar agora um pouco da OCDE, que divulgou os seus dados, né? E os países da OCDE tiveram um crescimento de 0,4% no último trimestre do ano, né? Isso significou uma desaceleração em comparação ao terceiro trimestre, que o crescimento estava em 0,5%. A gente sabe que boa parte dos países da OCDE estão dentro do bloco da Europa, né? Então, a gente está vendo como que está tendo resultados negativos dentro da Europa nesse momento. Então, Débora, vamos repercutir um pouco mais aí tudo isso que significa. Isso aí teve algum balanço nos mercados ou simplesmente confirmou o pessimismo aí que já se bate aí dentro desse grupo de países? Basicamente confirmou o pessimismo, porque não só desacelerou em relação ao quarto trimestre de 2023, como também desacelerou em relação ao ano passado. Então, a gente teve a confirmação, sim, dessa desaceleração. Né? A gente sabe o peso que a zona do euro tem, por exemplo, dentro da OCDE, países que estão com dificuldade de crescimento. Então, essa desaceleração ela é confirmada dentro do bloco de países também e não surpreendeu. Inclusive, veio muito dentro do esperado pelo mercado, tanto a desaceleração no trimestre quanto a desaceleração em relação ao ano anterior. Ambas as acelerações já eram esperadas aí pelo mercado, então não trouxe grandes surpresas e só confirmou realmente ali um pessimismo em relação ao crescimento desses países no ano passado, que agora a gente tem aí o quarto trimestre fechado. Vamos para o Brasil agora, Débora, porque a gente tem a notícia do dia, que é justamente o índice de confiança do consumidor, né? Que ele caiu 0,5% em fevereiro em relação a janeiro, mas é o melhor índice que a gente tem desde 2015. A gente tem que entender primeiro uma coisa, né? Que existe certas sazonalidades. Geralmente, entre janeiro, fevereiro e março, existe sim uma queda de intenção de consumo. Você imagine que o final do ano é sempre um final de ano que as pessoas geralmente consomem mais. Janeiro, todo mundo tem um caminhão de conta para pagar. Janeiro tem IPVA, janeiro tem reajuste de mensalidades, reajuste de boletos, janeiro tem pagamento de PTU. Então, você tem um monte de contas que acabam se acumulando em janeiro. Então, logicamente, até pela falta de renda, né, pelo o aperto que você tem que realizar em janeiro, a intenção de consumo acaba caindo geralmente em fevereiro, né? Então, sempre acontece isso. Daí não é um fenômeno assim que para se assustar, isso é um fenômeno sazonal. Só que o dado importante é o quê? Que desde 2015 para fevereiro não existia uma intenção tão grande de comprar. Então, é um sinal que desde 2015 a gente não tem um colchão tão grande de renda extra que faz com que o brasileiro pense em comprar alguma coisinha mesmo depois de pagar um caminhão de contas, né, Débora? A gente fez até um gráfico aqui que você vai explicar para a gente, né, como que está esse gráfico. Você pode falar um pouco mais desse gráfico, Débora? Então é justamente isso, né? A gente teve até um mês de janeiro até de intenção de consumo uma boa pesquisa de intenção de consumo, um bom índice, né, de intenção de consumo entre as famílias em janeiro. E aí, em fevereiro, a gente teve uma leve queda. Então, quando a gente compara, né, fevereiro ao mês passado, então fevereiro a janeiro, a gente vê que os índices, na maioria, aí,
recuaram. Então, quando a gente vê o índice como um todo, que é o ICF, que vocês estão vendo aí na primeira linha, a gente vê um recuo mensal de 0,20% em relação ao mês passado, pensando em variação percentual. O mesmo aconteceu com o emprego atual, que é que aí é como o consumidor aí vê o emprego atual, a sua renda. A renda teve até uma melhora, né? A renda ela teve uma melhora de percepção, né, em relação ao mês passado. O nível de consumo atual, então, como vê o nível de consumo atual, também teve ali uma queda, e esses são todos os pontos que compõem o índice de intenção de consumo das famílias, tá? Só para deixar aqui bem explicadinho. A perspectiva de consumo também caiu, acesso ao crédito ficou bem ali próximo do 0 a 0, teve pouca mudança, e o momento para duráveis, né, que são bens normalmente mais caros, também caiu em relação ao mês passado. Mas a grande questão aqui, né, que eu vejo não só o melhor para 2015, mas em 12 meses, então se a gente comparar como é que está a intenção de consumo das famílias agora, em fevereiro de 2024, e como é que ela estava em fevereiro de 2023, a gente vê que todos os índices aí que compõem o índice de consumo, né, de intenção de consumo, subiram. Né? Então a gente vê não só o índice de intenção de consumo das famílias subindo aí 10% em relação ao ano passado, mas a gente vê todos os outros subindo, e aí um ponto bem importante, né? Porque quando esse índice está ali acima de 100, isso mostra que aquele consumo está aumentando, então a pessoa está tendo mais intenção de consumo, quase uma aceleração ali daquele índice. E aí quando ele está abaixo, você ainda tem tem um caminho ali para se percorrer para começar a ter um crescimento ali de fato. Né? Então, é um índice calculado dessa forma. Mas um ponto bem interessante aí que eu vejo é o momento para duráveis. Então, em fevereiro de 2023, no ano passado, né, a pesquisa mostrava que o momento para duráveis estava em 54,8, né, e aqui não é percentual, tá? É em pontos mesmo, são números absolutos. E aí a gente vê que mês passado teve aí uma alta até interessante e nesse mês continuou, né? Então, em relação ao ano passado, o momento para duráveis subiu 30%. Ou seja, as pessoas estão vendo esse momento como um momento melhor para comprar bens duráveis. Né? E isso mostra bastante coisa, porque bens duráveis normalmente são mais caros, tem mais dependência de crédito. Né? Então, mostra que o brasileiro está com uma intenção de comprar bens mais caros. Então, ele está mais confiante, sim, em relação à sua renda, tem que estar mais confiante em relação ao seu emprego, porque senão ele não vai se endividar e não vai colocar seu dinheiro para comprar bens duráveis. Então, acho que de todos aí indicadores, né, eu chamaria atenção para esse, porque realmente teve uma alta expressiva em relação ao ano passado, mas o brasileiro ele está mais confiante, vamos pensar assim, está com uma intenção melhor e está mais confiante também em relação à sua renda, em relação à sua perspectiva profissional, em relação à perspectiva de consumo, ao emprego, em relação ao crédito. De uma forma geral, o brasileiro está mais confiante do que estava no ano passado, no comecinho do ano passado, e isso tudo reflete nessa intenção de consumo, porque se eu estou mais confiante em relação à minha renda, meu emprego, à minha perspectiva profissional, eu vou colocar mais renda e eu vou poder comprar mais coisas. Então, esse é um índice bem interessante, e eu acho que essa última linha aí é muito interessante, porque apesar de ainda estar fragilizada, vem mostrando realmente uma evolução e mostra aí que o brasileiro tá mais tem mais intenção, sim, de comprar bens mais caros, não é só aquele supérfluo, só aquela coisa baratinha. Débora, vamos falar então agora, né? Porque essa notícia veio de manhã e parece que o mercado começou a reagir de manhã, né? Sobre a questão, nas 10 a gente vai até ter que falar só amanhã, gente. Vamos falar da notícia do Haddad, porque o Haddad se encontrou com o Lula aí, vai ter uma reunião nessa quarta-feira para tratar da MP da reoneração da Folha, né? Isso aí tá um cabo de guerra bem grande. O Ministério da Fazenda acredita que isso seja necessário para você conseguir reorganizar as contas públicas brasileiras, né? O Haddad quer chegar no déficit zero e já que temos que ter responsabilidade fiscal, é isso que o mercado dita para nós, então vamos ter responsabilidade fiscal também cobrando de quem tem mais dinheiro. Aí essas empresas que a gente já mostrou têm várias benesses e acabam não devolvendo empregos para o Brasil, né? Isso daí, como que o mercado está vendo tudo isso, Débora? Esse é um ponto que está gerando muita expectativa no mercado, né? Desde que na semana passada, no finzinho da semana passada, na sexta-feira,
o Randolph Rodrigues, ele deu uma declaração e ele falou que isso devia ser uma matéria assim, tratada com urgência, não devia passar dessa semana, a reoneração ia ser discutida essa semana, então ele já tinha sinalizado para isso na sexta-feira, e o mercado já começou a ficar ansioso desde então, porque o mercado, apesar ali né, ter de querer, né, ter essa postura fiscalista, então ele tem sim, né, vai reonerar a empresa, isso pode ter alguma outra implicação para as empresas que vão ser reoneradas? Sim, tem esse ponto. Mas o mercado é muito mais fiscalista do que qualquer coisa. Então, ele está muito olhando ali para essa questão do déficit zero. Então, desde sexta-feira, começou a se criar uma expectativa, quando a gente teve essa fala do Randolph, em relação a reoneração e possível discussão disso nessa semana, e retomada de uma pauta também econômica, né? Porque a gente teve o carnaval, e a expectativa é que as agendas econômicas fossem retomadas, né? A agenda econômica como um todo, e os seus tópicos fossem retomados depois do carnaval. E aí essa indicação na sexta-feira já trouxe ali uma ansiedade para o mercado também. Na segunda-feira, quando os mercados de Nova York estavam fechados e a gente estava com uma agenda bem vazia, essa declaração do Randolph ganhou um peso enorme no mercado. Foi justamente um dos pontos que aliviou a nossa curva de juros, inclusive. Então, o mercado está esperando essa conversa, sim, né? E o que foi indicado, né, é que talvez ela esteja para acontecer agora, porque ontem tinha uma reunião marcada entre o presidente Lula e o Fernando Haddad, e ela foi agendada, né, reagendada para hoje de manhã, e o Haddad já estava a caminho do Palácio hoje de manhã. Então, o mercado está esperando que seja para discutir justamente a MP da reoneração, e está vendo isso como com bons olhos, principalmente da perspectiva fiscal aí que o mercado tem, né, de buscar e apoiar também essa coisa do déficit zero. Então, o mercado está, sim, bem ansioso para resultados em relação a isso, e até tem toda uma expectativa se vai fatiar ou não essa MP para ela ser votada em caráter de urgência, né? Então, todos ali os setores estão envolvidos nisso também devem estar aí com bastante expectativa, mas o mercado em si está aí aguardando bastante o desfecho dessa reunião e o encaminhamento das agendas econômicas de uma forma geral. Então, esse é um começo, né, um pontapé inicial aí nesse comecinho de ano, que deve ganhar um peso bem grande hoje, inclusive está ganhando peso desde sexta-feira, deve continuar com esse peso hoje pela manhã. Débora, estamos meio sem tempo aqui, então, ó, 2 minutinhos para você fazer a abertura de mercado agora para a gente, tá? Bom, vamos lá, hein? Vamos falar rapidinho aí. O Ibovespa está caindo hoje desde manhã, então desde a abertura a gente está vendo o Ibovespa em queda, né? Isso vem muito também puxado pelo minério de ferro. Apesar de todos os estímulos que a gente falou de manhã que estão acontecendo na China, o minério de ferro está com dificuldade aí de mostrar algum ganho, algum fôlego, né? E faz praticamente aí, desde o comecinho dessa semana, o minério de ferro está caindo, mas ontem ele teve uma queda bem expressiva de mais de 5% na negociação em Dalian, e hoje continuou aí em queda, né? Teve uma queda aí de mais de 3%, na verdade quase 4%. Então isso tende sim a puxar a nossa bolsa para baixo. Isso está acontecendo não é por conta dos estímulos, é porque se tem uma oferta maior de minério de ferro do que uma estimativa de demanda depois que a China ficou tanto tempo fechada. Então a China ficou ali no feriado de Ano Novo Lunar, que durou mais de uma semana. Isso deu uma diminuída no ritmo, a demanda estimada para curtíssimo prazo foi reduzida e a oferta ficou um pouquinho acima, isso puxou o preço do minério de ferro para baixo. Não tem nada a ver com os estímulos ainda, né? Isso vai levar um tempo para repercutir. E aí a gente vê o minério de ferro puxando todas aquelas ações que têm um grande peso no nosso índice. A Vale, que é um peso individual grande, caiu muito ontem e continua em queda hoje. E as ações ligadas à siderurgia também tiveram um dia ruim ontem, o índice de materiais básicos caiu bastante, então a gente vê esse movimento continuando hoje. Então, se alguém vai limitar a alta ou vai trazer a bolsa para baixo, provavelmente vai ser aí o setor de materiais básicos. É um dia aí que o mercado também deve ficar bem ali cauteloso por conta da expectativa que se tem para o fim da tarde. Então, o mercado está muito voltado àquela na espera mesmo da ata do Fed, né? E a sinalização que pode vir de lá pode derrubar ainda mais, principalmente Nova York.
Então, e subir também aquelas rendimentos de treasuries. Então, a gente vê esse movimento acontecendo já agora pela manhã no S&P. A gente tem também, né, aqui Xangai Composto, já falamos, e Nikkei 225 também. A gente tem o dólar operando próximo à estabilidade também. Não deve ser um dia de muito movimento para dólar, a não ser que os rendimentos das treasuries comecem a acelerar depois da ata do Fed. Aí sim a gente pode ver um movimento de dólar um pouco mais acelerado. E frente aos pares, ele também está bem perto do 0 a 0. Deve ser mais um dia, né? Ontem a gente ainda conseguiu ali, na verdade hoje de manhã a gente tinha visto algum movimento da Petrobras indo para o terreno positivo, mas ontem a gente não contou nem com apoio de Petrobras, nem apoio de Vale para nosso índice subir. Hoje deve ser um dia que a gente deve continuar com isso, se o petróleo Brent continuar em queda. Então a gente viu a Petrobras, por exemplo, subindo pela manhã, mas ela não vai conseguir sustentar muito se a gente intensificar as quedas do petróleo Brent. Então deve ser um dia, novamente, que as commodities devem pesar mais para o lado negativo do índice e outras ações aí podem tentar buscar ganho de algumas outras formas. Então, dependendo de como desdobrar a ata do Fed, como o mercado receber isso pode também elevar a nossa curva de juros acompanhando as treasuries e derrubar os setores mais ligados à nossa economia doméstica, como o consumo. Mas e que já estão, inclusive, sofrendo desde a abertura com essa ansiedade do mercado. Mas a gente ainda tem uma queda moderada, aí esse movimento deve ficar aí pelo menos até o fim da tarde, quando a ata for divulgada de fato. Ótimo, Débora. Vamos se despedir então aí. Aliás, vou passar, antes de falar os nossos recados, vou falar para a Débora falar o tchau dela. Amanhã ela deve estar aqui no estúdio, né? Então, Débora, dê o seu recado final aí. Amanhã estarei de volta, espero que com vocês aí no estúdio, e para quem fica em casa, vocês estão aí em excelentes companhias com o André no finzinho do programa e depois com o Rolê ICL. Eu vou me despedir aqui. Até amanhã, gente. Um beijão para vocês. Bem, gente, dia 18 aí, todo mundo viu a grande aula que o Renato Freitas deu pra gente, né? E a gente ainda tá com aquela promoção de vendas aí para vocês, aí com todos aqueles kits disponíveis, né? Para quem virar aluno do ICL essa semana, né? A gente tem mais de 250 cursos, eu dou curso lá, a Débora logo vai dar curso lá, tem curso de Excel, tem curso de PowerPoint, tem curso de tudo, então vale muito a pena, R$ 62,00 por mês, o preço de um sanduíche, gente, mas tem que ser o solidário para fazer parte disso, né? Então, e todo mundo que se inscrever vai ganhar esses brindes exclusivos, essa edição maravilhosa do livro do Sobrevivendo ao Inferno dos Racionais, muito bom, muito legal, livro de vestibular, inclusive, né? A gente tem essa arte também do Renato Freitas, que é exclusiva aí para quem assinar durante esse período de promoção. E também esse boné. E lembrando, gente, o tempo está acabando. Essa promoção é limitada. E tem uma surpresa para vocês, inclusive. Todo mundo aí que viu a live e ficou ansioso, né, e ainda está na dúvida, será que eu assino ou não? Hoje, logo depois do Rolê ICL, vamos ter o primeiro capítulo da série exclusiva, né, dessa nossa série original do Renato Freitas, a luta de Renato Freitas. Então, o primeiro episódio vai passar logo hoje, depois do Rolê ICL. Então, vocês vão aguentar o William Deluca uma hora, mas vocês vão ter uma recompensa, né, que é ver logo depois a live esse primeiro capítulo aí dessa super produção que a gente está vendo, tá certo, gente? Então, ó, já aproveita, fica agora com o Rolê ICL, que vai começar aí com o William Deluca, aguenta uma horinha e logo depois vocês vão ficar lá com o primeiro episódio aí exclusivo aí da live do Renato Freitas. E amanhã a gente está de volta, né, com o entrevistado a partir das 11 horas da manhã no ICL Mercado e Investimento, tá bom? Um grande abraço, gente, e até a próxima. Essa igreja foi construída por pessoas negras porque não podiam entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso. Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras. Como isso pode dar um processo de perseguição política? Pela justiça.